Alô, minha gente querida do Pod Paz, aqui da Liga Candanga de Futsal. Você que se liga aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando um projeto novo, a Liga Candanga, que tem esse sucesso no Distrito Federal. E hoje nós estamos começando mais um trabalho, mais uma parte da Liga Candanga, que é esse Pod Paz que nós anunciamos tanto no ano de 2022 e graças a Deus estamos realizando o sonho desse encontro de amigos aqui na tela da Liga Candanga. Estou com Vilmar Gabriel, essa jovem revelação do futsal de Brasília e do Brasil e também da comunicação, se tornando um grande repórter, um grande entrevistador, quem sabe no futuro um narrador. Estamos aqui também com o nosso convidado hoje, que é o Claudinei, multicampeão como jogador e como treinador, dispensa comentários, lá do Gol de Placa e outras escolinhas de Brasília e de fora. E é claro, para a gente começar os nossos trabalhos, estamos recebendo também o nosso presidente William, presidente da Liga Candanga, e eu quero agradecer pelo convite de estar com vocês. Prazer, muito prazer. Eu sou Walter Rodrigues e agradecer essa casa, essa recepção aqui no estúdio para a gente começar os nossos trabalhos. 2023 já começou! Rola a bola aí, meu caro Vilmar Gabriel. Vilmar, mas antes da gente começar os nossos trabalhos, vamos deixar as nossas mãozinhas livres? Bem assim, ó, bem assim, Claudinei. Vamos dar uma salva de... Cadê meu amigo ali para ajudar aqui nas palmas, hein? Rapaz, o nosso Pod Paz está no ar, Vilmar. Seja bem-vindo, Vilmarzinho Gabriel. Muito obrigado, Valtinho. Boa tarde. Quero agradecer aí imensamente à diretoria da Liga Candanga, a todos aí que fortaleceram esse projeto e conseguiram concretizá-lo, Valtinho, hoje a gente vai entrevistar não só o presidente da Liga Candanga, uma pessoa também que ganhou vários títulos nessa competição, fora dela, enfim, tem uma história muito bonita no cenário do futsal, mas também o top 1 ranking da Liga Candanga com 48 títulos, 24 vice-campeonato. E mais uma coisa, a equipe que mais chega próximo a Gol de Placa é o Cid Esportista e o Ajax, ambos com 24 campeonatos também. Já ganharam 24 vezes a Liga Candanga. E o Gol de Placa já ganhou 48 vezes. Então, eu quero que você fale um pouquinho, Claudinei, sobre essa brilhante história aí que você criou. Rapaz, é um prazer estar aqui, um projeto inovador do nosso futsal. A Liga Candanga, na minha humilde opinião, é que vem salvando o futsal de Brasília durante décadas. Vem trabalhando do sub-5 ao principal, trabalhando o feminino em diversas categorias. Então, falar de futsal e falar dessa trajetória de títulos numa competição onde tem o Marquinhos e o William à frente todos esses anos, é muito fácil. Quando você chega e se inscreve numa competição que ela tem início, meio e fim, facilita para todos os treinadores que têm o mínimo de organização. E a Liga Candanga, durante todos esses anos, com apoio ou sem apoio, sempre fizeram um grande trabalho. E eu, no início da trajetória, eu tinha que ser aquele faz tudo. O roupeiro, tinha que ser o que carregava os meninos com o próprio carro, tinha que ser o cara que pagava do bolso as taxas, tinha que ser o cara que, numa dificuldade, tinha que largar tudo, família, para abraçar o futsal. Mas nunca fiz isso por dinheiro. Sempre foi por gratidão. Que beleza, hein? Como é bom ouvir Claudinei Oscar, rapaz? Do Gol de Placa, multicampeão. E agora o nosso presidente, William, quero te ouvir também. E obrigado pelo convite de estar nessa mesa ao seu lado.
Você que é essa pessoa ímpar no futsal, não só de Brasília, né? Essa liga do ano passado foi esplendorosa, né? Com times de Goiás, times que vieram lá da Bahia, né? Nós tivemos aqui o Gerais, né? Lá de Luiz Professor Eduardo Kiko Magalhães, professor Kiko. Grande abraço, seja bem-vindo aqui à sua casa, né? Seja bem-vindo à sua casa, o nosso Pó de Paz. Você acreditou e deu certo, e nós estamos do seu lado porque acreditamos em você, presidente. Grande Walter, é um prazer imenso, grande Walter, estar aqui sentado na sua frente. O Vilmar, que é um ex-atleta de futsal, passou por várias categorias, hoje é diretor de esporte da Liga Candanga. Professor Claudinei foi durante muito tempo rival do Futiarte. Tivemos vários embates aí dentro de quadra. Muita história para contar. Hoje nós estamos à frente da Liga Candanga, nós estamos na 36ª edição da Liga Candanga. Cada ano que passa se fortalecendo mais, né? Temos um grande parceiro, a Duarte Bolas. Esse ano nós vamos jogar com a Duarte. Tá todos os jogos. Inclusive está personalizada já. Isso, com certeza, personalizada. Vamos jogar todos os jogos da categoria sub-5 ao principal. Mas estamos aí. É mais uma porta que está se abrindo. O nosso podcast é o primeira edição, tá? Não poderia ser diferente, né? Ter aqui o número 1, que é o Claudinei. Então hoje, a nossa entrevista aqui é com um grande professor, ex-atleta de futsal, grande atleta por sinal. E como técnico já foi campeão várias vezes da Liga Candanga e campeão, inclusive, campeão brasileiro. E, né? Com a equipe gigantesca, que era a equipe 9,6. E em cima da gente, né, professor? O que mais chateia é isso, né? Lá em assim, Ceilândia, em cima do Futiarte, mas realmente foi um prazer jogar essa competição aí. Ver Brasília, né, nesse nível, sempre à frente, com atletas como o William, Cabeça, enfim, do nosso lado também João Vinícius. Muito atleta bom, é muito bacana ver Brasília na ponta, né? Do cenário nacional. Ô Vilmar, agora o William, vamos deixar o Claudinei de fora. Ele hoje é esse treinador multicampeão, mas ele também foi menino, né? Ele teve base, né? E ele também foi jogador, né? E ele criou história também, né? Claudinei, conta um pouquinho da sua história, jogando ao lado de ícones como o Tio Chico, como o próprio Falcão, como o nosso eterno Vanderlei Castanho, né? Que se despediu da gente aí na última semana. Conta um pouquinho da sua história, cara, como jogador. Então, eu sou um atleta oriundo da Associação Atlética Candangos, do nosso Adão Nunes de Carvalho. Um personagem que colaborou demais com o futsal de Brasília. Trabalhei ali do sub-15 até os meus 22 anos. Passei toda a minha categoria de base, porque Brasília antes não tinha categoria menores. Só começava a jogar a partir dos 15 anos, competições oficiais. Hoje está mudando tudo, já tem brasileiro sub-7, sub-9, sub-11, sub-13. Mas na minha época não existia isso. E ali eu comecei minha trajetória numa grande equipe, porque o Candangos dominou mais de uma década do futsal de Brasília, assumindo ali o reinado do Iate. Quando o Iate, assim, foi decaindo, o Candangos assumiu. Aí teve ali as BAC, outras equipes que foram tomando lugar enquanto disputava a liga, mas sempre que acabavam essas equipes, o Candangos retomava. E aí formamos a equipe do Crespon. Eu passei no concurso da Polícia Militar. E aí, juntamente com Vanderlei Castanho, que faleceu tem 10 dias... O presidente do Crespon continua o Carvalho, subtenente, né? Carvalho. Subtenente Carvalho era o então presidente, hoje ele ainda continua mandando lá naquele clube. E formamos a equipe juntamente com várias pessoas não policiais militares e algumas policiais militares. E no nosso primeiro ano de existência, conquistamos o título adulto de Brasília, onde a base ali era eu e os 3 irmãos, né? Dito, Magno, Henrique. E tinha o Coutinho, que era policial, mas jogava na minha função, aí ficava mais eu e os 3 irmãos.
E mais outros, como Carlinhos Delei, Virley, Betão Cachorrão, Fábio do Bombeiro e outros grandes atletas. Ali formamos uma grande equipe. Mas a minha trajetória começou desde projetos de Sesc, que eu ia lá só para comer. Eu não sabia se eu ia ser jogador. Eu só queria comer o bolo, o sanduíche, a salada de fruta. Eu queria tomar o suco. Era o meu grande objetivo, cara. Passava muita dificuldade dentro de casa e o esporte era a única coisa que me dava uma oportunidade de sair de dentro de casa e ter até o que comer. E aí comecei a participar de projetos do governo como CID Taguatinga Norte, o nosso Renzo Caviccioli. E dentro desse projeto, um dia, esse professor, eu já estava andando pro lado da marginalidade, já estava andando com pessoas que não prestavam, já estava liderando gangues, a gente ficava brigando na porta de escolas, né? Eu nunca mexi com droga, mas brigar e caçar confusão era o meu forte. Aquele cara olhou para mim, eu com 14 anos de idade, e falou para mim sair dessa vida, que ele enxergava em mim ser um grande treinador, mais do que atleta. Olha só. Que beleza. Mas eu não podia mais andar com aquelas pessoas. Eu tinha que fazer uma escolha. E naquele mesmo ano ele falou, olha, eu confio tanto em você, que você vai ser um grande treinador, que a escola classe de 1ª a 4ª série está sem treinador. E eu gostaria que você, com 14 anos, assumisse a equipe da escola classe 27 para os jogos escolares. Que coisa, hein? Caramba. Eu fui lá, arrumei um monte de inimigo porque eu fiz uma peneira. E na peneira eu dispensei os chegados. Que era amigo, virou inimigo, né? Porque você botou o cara pra fora. Uma outra gangue contra tu. E engraçado que eu ia pro jogo, aí ficava o professor de educação física sentado no banco, a de história, de português, e eu em pé, comandando o time com 14 anos, e nós nos sagramos campeão brasiliense de 1ª a 4ª série. Naquele ano, eu com 14 anos de idade, foi meu primeiro título como treinador e ainda atleta. E dali eu me empolguei, não parei, e assim que eu terminei meu sub-20, que eu fui pro principal do Candangos, eu comecei a treinar também algumas categorias de base. E logo o Crespon, quando foi fundado, eu assumi todas as categorias de base e me tornei o técnico mais jovem a ser campeão de Brasília, categoria sub-15, 17 e 20. Então, mesmo jogando, eu continuei como treinador ali no Crespon por 4 anos, 4 vezes campeão de Brasília, e fui 4 vezes campeão também de Brasília adulto pelo Candangos. Então, eu tenho 8 títulos estaduais na carreira. Estamos falando aqui do Crespon, acho que a gente já pode tocar no assunto tio Chico, né? Porque a gente tem a nossa pauta, vai estendendo, mas o Crespon passa pelo tio Chico também, né, Claudinei? Como é que foi você, o tio Chico, o próprio presidente, né, o atual presidente ainda, o subtenente Carvalho? Eu faço questão de fazer uma homenagem aqui num evento tão importante como esse, que com certeza vai romper barreiras e vai alcançar níveis internacionais. Porque o tio Chico, ele, mesmo para muitos um louco, uma pessoa desajustada, muitas vezes eloquente, falava o que queria, mas foi uma pessoa que no início ali, quando eu estava começando a minha carreira, ele sempre acreditou em mim. Ele falava para os 4 cantos de Brasília que o único cara que ele respeitava era eu. Mas as palavras dele eram mais do que um impulso para mim, que nós disputamos o Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-17, disputamos o Campeonato Brasileiro Sub-15, disputamos o Campeonato Brasileiro em Fortaleza Sub-20. Então a gente disputou tantas competições juntos. E ele comigo, ele era humilde, ele sentava do lado da minha cama nas madrugadas e ficava me dando conselhos, até para me acalmar, tio Chico me acalmando, porque eu era muito expulso no início da carreira, e ele falava que todo mundo precisava de mim, falava, pai, não fica nervoso não, que se você for expulso, você é a nossa coluna, vai desmoronar todo mundo, nós vamos cair todos com você. Então ele me dava lições também, abrimos projetos sociais juntos. Então é uma pessoa que morreu, mas ninguém lembra dele.
Então eu fiz questão de tocar no nome dele e falar que ele foi uma pessoa muito importante, com muitos atletas hoje que são universitários, porque ele correu atrás de bolsas e formou dezenas de jogadores hoje do Distrito Federal, no nível superior. Centenas. Muita gente, né? O tio Pô, Chico. eu acho que o tio Chico merece um brinde. Merece com certeza. Vamos lá, Vamos apresentar Ó, nossas tio Chico canecas aí. também, né? Olha aqui, Isso. olha. Eu não vou. No finalzinho eu conto o que tem aqui dentro, viu, meus amigos? Ô Claudinei, voltando agora para a Liga Candanga. O que a Liga Candanga representa para você? Com a chegada do deputado federal, que também foi distrital, o Júlio César Ribeiro, deputado do esporte, como é conhecido, com a chegada do deputado, hoje distrital, Martins Machado, o Júlio César, inclusive, foi requisitado para a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal. De 2012 para cá, como é que você vê o futsal de Brasília com a chegada desses dois homens que pensam de forma coletiva para os desportistas de Brasília e, é claro, com o braço direito que ele tem, que é o William e é o Vilmar Gabriel, os amigos da Liga Candanga? Mas a Liga eu posso falar de cadeirinha, porque a Liga quando iniciou, até em quadra aberta nós chegamos a jogar, na QI 8 do Guará, na quadra aberta do Nipo do Riacho Fundo. Isso mesmo. Nós trabalhávamos assim, chovia, não tinha rodada. Então eu posso falar da Liga Candanga porque eu ruí o osso junto com eles. Eu não fui só nos grandes ginásios que nós temos hoje no Distrito Federal. Faltava todo tipo de estrutura que você imaginar a Liga Candanga. Árbitro que faltava, o treinador pegava o apito e ia apitar. Então, o início de um trabalho, mas o amor ao futsal e o desejo de crescer desses caras era muito maior do que qualquer outra instituição que nós tínhamos vivas ainda no Distrito Federal, e temos. Hoje tem instituições com 8 equipes participando por categoria, onde que se eles abrirem mesmo, chega a 32 no piscar de olhos. Então, a Liga Candanga, quando foi lá no início, com eu, Seco, André, do Gênesis, Futiarte com Ilha, foi as equipes que... E vocês acham que eu ganhava alguma coisa? Eu só tomava pisa. Só que todos os dias que eles me batiam, eu ficava pensando, um dia eu vou atropelar Já chorou esses alguma caras. vez? Você já chorou? Já saiu do ginásio chorando, da quadra? Vomitando, chorando. De todo tipo que você imaginar, eu já saí de um ginásio. É mesmo, cara. Mas a Liga caminhou aí por vários anos. Eu posso falar isso com margem de lucro praticamente zero. Porque os caras tinham que tirar do bolso para botar um som no dia da final, para falar que fez algo diferente. Os caras tinham que pagar, se tivesse um narrador ali de outros eventos como o Arimateia, eles tinham que pagar o narrador para ir lá, do próprio bolso, porque as inscrições não davam. Um monte de calote que eles levavam. Os treinadores começavam o campeonato, falavam que ia pagar, nunca pagava. E como que o cara vai eliminar a equipe? Porque eles pensavam mais nas crianças do que no financeiro. Mas o mundo dá voltas, que nem eles me batiam antes. Hoje eu dou couro neles. Eu me preparei. E no Riacho Fundo 1 montei minha base. Hoje nós temos 8 centros de treinamento. Eu fui expandindo, fui crescendo. E mesmo com equipe competitiva ou não competitiva, eu entro. Porque eu sei que dali pode sair um. E esses caras, com essa empolgação, eu falei, cara, eu vou ter que abraçar a ideia deles. Ele sabe disso que eu tô falando, o William tá aqui. Fomos até então, secretário de esporte, ele não era deputado ainda, Júlio César. Antes disso, inclusive, a Secretaria de Esporte nunca abriu as portas. A própria federação, nós fomos várias vezes, nunca abriu as portas para nada. Então, o tão deputado que você está falando hoje, ele não era conhecido por ninguém e era secretário de esporte. E ali iniciou-se uma grande história dentro do futsal de Brasília. Porque ele abraçou o William, abraçou o Marcos, abraçou a Liga. Eu abri mão
de algumas coisas pessoais em prol da liga, ele sabe disso. Cheguei pro deputado e falei, olha, o que o senhor tiver de fazer por mim, não precisa fazer não. Faça por eles. Porque o futsal de Brasília tá morrendo. Nós já estamos na UTI, a federação já só tem 4 equipes filiadas. E se outra instituição não crescer no Distrito Federal, o futsal vai acabar. Foi a minha frase. Eu abri mão de benefícios próprios. Maravilha, hein? Para ver a Liga Candanga estar do jeito que está hoje. Então, quando as pessoas ficam ciumadas, os números não mentem. Não tem como eles falarem que eu não sou o número 1. São 48 títulos. Contra o segundo colocado que tem 24. Não tem como o cara questionar isso. Mas vai ver lá no início, que a Liga não era nada. Que ninguém acreditava nela. Todo mundo tentava derrubar ela, porque sabia que se ela crescesse, podia tomar alguma coisa politicamente. Uhum. Mas o deputado Júlio, então, secretário, deputado distrital, deputado federal, deixou o legado para o deputado Martins Machado. Onde que ele deu continuidade às ideias, então, do deputado Júlio e abraçou a Liga Candanga. Hoje a Liga é o modelo de ligas do Brasil. Ela não é a melhor liga de Brasília. Ela é a melhor liga, na minha opinião, brigando pau a pau com São Paulo, com Santa Catarina, com Rio Grande do Sul. É Verdade. A Liga Candanga, eu não tô aqui para puxar saco de ninguém, porque eu não dependo de Liga Candanga para sobreviver. Eu tô aqui para falar o que eu sinto, o que eu penso. A Liga Candanga, se ela não existisse, o nosso futsal estaria que nem está hoje a visão do futsal no cenário nacional dentro do ranking que hoje colocaram fora dos jogos do GDF e dos jogos do Campeonato Brasileiro Escolar, o futsal. Muito o triste COB. isso, cara. COB, né? O COB pegou, simplesmente meteu o pé. Por que que eles meteram o pé? Porque as federações não têm a força que as ligas têm. Mas a hora isso vai virar e vai mudar, porque as ligas vão ter que assumir maiores responsabilidades no cenário nacional, político, estrutura e diretrizes do nosso esporte, ou nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então o nosso futsal hoje deve muito ao deputado Júlio César, ao deputado Martins, todos os outros deputados que sempre soltam algum tipo de emenda voltado ao esporte em geral, mas principalmente ao futsal. Nós dependemos dessas pessoas, sim. Nós estamos na capital do país, onde a política está na vez de todo mundo, e tem através da política também que nós vamos chegar e alcançar vitórias ainda maiores. Então nós agradecemos muito que a Liga é o que é hoje, graças a esses caras. Como é bom te ouvir, viu, Claudinei? Vilmar Gabriel, vamos entrar nesse quadradinho de 3 aqui e falar também, né, Vilmar? Com certeza. Mas antes eu queria falar uma coisa, Claudinei não, Valtinho. Justamente pro Claudinei. Eu falei com alguns amigos dele, com o próprio Marquinhos, com o William, com o Xuxa, que é um ex-atleta dele, que hoje é técnico também da Gol de Placa. E joga muito, hein? Joga muito. Tá hoje no Brasília Futsal, né? Como é que é o nome do Xuxa? Paulo Vitor. Paulo Vitor. Sábado agora jogam até contra o Magnus, né? Aqui em Brasília, né? Vai ser... Eles estão mandando no ginásio diferente, que é aqui no... Trouxeram aqui pro plano piloto, Vera né? Cruz, me parece, aqui isso na... aí. Isso. Onde que tava tendo jogos do basquete Fica também. próximo ali do QG, naquela região ali, né? Justamente. Estão treinando no setor militar, né? E estão mandando jogos aqui. É na antiga SEB, né, Vilmar? Justamente, isso aí mesmo. Então, Claudinei, falando sobre esses atletas e sobre jogos épicos que ficaram aí na história, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o jogo entre vocês, Gol de Placa, contra a Ajax Sub-14. Essa grande final, me fala um pouquinho sobre ela. Rapaz, quando foi? 2000? Olha, os meninos nasceram em 96, os meus, os dele era praticamente 95. Mas aí você tira aí, esses meninos quando tinha 14 anos, aí você diminui aí, você vai saber. O deles estava com 14. Mas foi uma final assim que o time deles era muito melhor que o nosso. Por causa também do ano de nascimento. Eu não tinha... Treinador do Ajax. Era o Seco, né? Eu não tinha atletas do ano de 95, eu só tinha o Gabriel Campelo e o Netinho. Eram 2 atletas, Craque, o resto hein? todos... Tá em Portugal agora, né? Tá em Portugal, o Netinho tá jogando em Portugal. E o Gabriel ainda bate as bolas dele por aí. E a minha safra 9,6, que foi campeã brasileira, sub-17.
Então, dentro desse jogo aí, o time deles muito mais forte fisicamente, muito bem treinado, engoliu a gente no primeiro tempo. Fizeram 4-0, fora o chocolate. O nosso time praticamente não pegou na bola. Mas uma cena me chamou muita atenção, que quando o árbitro apitou o final do primeiro tempo, o Seco, né, o treinador deles, estava encostado na grade e dando risada na hora do intervalo. Ele não deu nenhuma instrução, até porque eles estavam dando um chocolate tão grande, eu acredito que ele pensou, não precisa mais falar mais nada não, o time tá dando um vareio neles. Tá fácil. Mas ele relaxou, o Seco relaxou, e na hora que ele relaxou e que ele demonstrou que relaxou, eu de imediato chamei a atenção da minha equipe e mostrei ele relaxado pros meninos. E lógico que eu aumentei a história, né? Como bom treinador que sou. Treinamento dos meninos. Uma falei eleição assim, olha, daquela. perder, eu posso até perder, mas passar uma vergonha onde o cara ainda malha da nossa cara no intervalo, eu nunca tinha passado, não. E nisso daí mexi com o brio dos meninos. Viramos o jogo no segundo tempo. Eles empataram, fomos pros pênaltis. O meu goleiro era tão bom que era mão de quiabo, o apelido dele. Era profissional, era bom demais. Mão de quiabo. E aí eu falei, meu Deus, só o senhor pra fazer um milagre agora. Nós já empatamos o jogo que tava morto. E o mão de quiabo, rapaz, ainda pegou 2 pênaltis. Então, era pra ser campeão aquele dia mesmo, foi épico. Com mão de quiabo pegando 2 pênaltis. Cara, impressionante. Rapaz. Uma coisa que chama a atenção também, Claudinei, que já me chamou dentro de um ginásio, uma vez eu tava escutando uma pré-eleição do Claudinei, né? Tava passando perto, assim. Como é que é a pré-eleição dele? Como é? Não era nem pré-eleição, era tempo. Tempo. Aí era um sub-9 lá no ginásio do Maxwell. Ele colocou os meninos ali, os meninos quase chorando, assim, estressados que tava perdendo. Ele juntou assim, e aí, vocês vão começar a jogar não? É o jogo da vida de vocês. Não tem amanhã, não tem depois de amanhã. Vocês têm que ganhar hoje. As meninas começaram a chorar mais ainda, mas dava pra ver que era um choro de raiva. Final. Tu já chorou, Vilmar, assim, na pré-eleição? Já. Ele também era bom disso aí, ó. O presidente também sabia mexer na cabeça do atleta. Mas então, o que me chamou muita atenção foi isso, cara. Que ele conseguiu mexer com um brio de atletas sub-9 pra eles repararem e entenderem que aquele jogo era um jogo importante. Não era mais algum jogo. Era um jogo que realmente fazia jus eles darem todo o esforço, se esforçarem, mostrarem realmente que eles treinaram pra conseguirem a vitória, né, Claudinei? Então isso eu achei muito bacana, que eu nunca tinha visto de perto assim. Nunca tive o prazer de jogar com o Claudinei. Só contra. Joguei bastante contra. Mas Claudinei, foi muito bacana. Vamos seguindo aqui o nosso barco da Liga Candanga. Eu quero te ouvir um pouquinho sobre pré-eleição. Como que funciona, William? O treinador chegar... Qual que é a preparação do treinador sua para chegar nos vestiários, sua do Claudinei, para falar com o atleta, principalmente com crianças, que eu acho que é mais difícil. O que você lê? O que você estuda, vocês? Então, na verdade, eu e o Claudinei somos um pouco parecidos. Uma pré-eleição, ela não pode ser só na parte técnica. Muitas vezes, na minha maneira de ver, na maioria das vezes, o emocional, o coração, conta muito mais do que a parte técnica em si. Porque dependendo do jogo, o Claudinei estava falando de um jogo que ele estava perdendo de 4-0. Não foi uma pré-eleição, mas ele percebeu, entendeu, o que estava acontecendo dentro do jogo, e ele conseguiu passar isso para os atletas. E foi aí, a diferença do jogo. É por isso que eu sempre falo que muitas vezes o treinador é que ganha o jogo. Uhum. Entendeu? Porque ele tem o conhecimento e a capacidade emocional e espiritual de passar para o atleta. O que o atleta precisa ouvir naquele momento. Entendeu? Então, geralmente, nós sentamos os meninos antes do jogo, conversamos. Isso começa muito antes do jogo. São nos treinamentos. Durante a semana, a gente passa para os meninos que eles têm uma vontade imensa de jogar. É verdade. Claudinei, ainda existe treinadores, por exemplo, já tive treinador, eu joguei futebol, né? Futsal não, mas futebol eu joguei. É treinador que pega a camisa e joga na sua cara, xinga. Tu conhece ainda treinadores desse jeito? Você acha isso válido? Isso motiva? Qual que é a sua colocação sobre esse treinador mais rústico, né? Podemos dizer assim.
Eu acho que há tempo para tudo, assim diz a palavra de Deus. Há tempo de você ser manso. Há tempo de você ser brabo. Há tempo de você ser uma seda e você ser grosso. No meio do futebol não tem limites. Se você for colocar parâmetro e uma formatação, porque a pessoa tem que viver o jogo. E é um jogo de cada vez. Vai ter jogo que vai te exigir você passar para os atletas uma extrema tranquilidade. Porque o jogo já está ganho. Você só precisa deixar ele colocar aquilo que ele treinou. E vai ter jogo que você, mesmo bem treinado, o adversário é muito superior a você. E você vai ter que tirar um coelho da cartola a cada momento para você vencer aquele jogo. E jogar essa blusa na cara do cara, de repente pode ser pro sonolento que tá lá cagando pro jogo, tá no meio da partida e não tá entendendo o que tá acontecendo, a grandiosidade que é aquele momento, que ele tá prejudicando não só ele, mas toda uma equipe. E de repente a raiva que você deixa ele ficar, ele transforma e canaliza tudo aquilo para rendimento dentro do jogo. Então, cada jogo, cada momento tem sua história. Então, eu não posso dizer que isso é certo ou isso é errado. Mas quem sabe aproveitar de cada centímetro de oportunidade são os grandes campeões. O que é certo, o que é errado, muitas vezes transcende. Dentro de quadro, nas 4 linhas, a gente costuma falar que tudo é válido, né? Muitas vezes, já vi um amigo nosso, treinador, que ganhou um campeonato, que ele estava ganhando o jogo de 1-0, tá? E o empate era da outra equipe. Faltava poucos segundos para o jogo acabar. O menino pegou a bola, tá? Só ele e não tinha goleiro. Tava trabalhando goleiro linha. Ia ser gol. O treinador pegou e tomou a bola do menino. Entendeu? É um amigo nosso. Sabe quem é, Claudio? Vocês se lembram aí? Isso aí não era pra ser válido, não, né? É quase tudo válido, né? Uai, mas infelizmente naquela época foi lá no ginásio do Cruzeiro e foi válido. Ele foi campeão, ele entrou dentro da quadra e chutou a bola. Que tomou coisa, a bola. hein? Que coisa, que coisa. Então acontecem algumas coisas na vida da gente, na vida do futsal, que é imprescindível. É verdade. Vilmar Gabriel, eu quero saber o atleta mais importante que você jogou na sua carreira. O atleta mais importante, cara, Valdir. Vamos saber do Claudinei. Quem foi o seu, Claudinei? O cara que eu considero mais importante como jogador de linha são vários. Mas hoje, que eu vi, jogou comigo e eu era admirador dele, é o Jorge Canhoto. Na época, o lateral ainda do futsal era com a mão. E eu ia assistir os jogos quando moleque. E os caras tinham sempre a jogada do Jorge balançar, entrar no fundo, batia o lateral com a mão e ele bater de primeira pro gol. Esse cara, eu ficava admirando como que ele era seguro na batida da bola e falava, um dia eu vou bater igual esse cara. E hoje os filhos dele treinam comigo. O Jorginho e o Jorge Canhoto, que joga sempre no Japão da construção, lá no Arimatea, que é veteraníssimo lá, 50 e poucos anos. Então tem vários, eu tenho vários. Falcão, então, você já teve alguma relação com ele? Jogamos muito contra o Falcão, né? Tem até uma história curiosa com o Braizinho. Estamos falando Falcão, camisa 12, né? Isso, seleção brasileira, melhor do mundo. Jogando na Malve, jogando no Jaraguá, né? Eu enfrentei ele em diversos campeonatos brasileiros. E aí o Falcão, nós lá em Betim, Minas Gerais, em 95, nós jogando o jogo decisivo para a classificação do Candangos. E o Braz, que era um ala que na época jogava muito em Brasília, ele era uns 5 anos mais novo que eu de fixo o Braz de ala, e o Falcão pegou a bola e começou a brincar na frente do Braz, passando ela entre as pernas, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E aqui foi me irritando, eu lá de último homem, a torcida gritando olé, que já tava 3-0 pra eles. E aquilo foi me irritando, eu peguei o Brazinho, peguei ele nas costas do Brazinho e joguei ele em cima do Falcão. Olha só. No que eu joguei ele, o Falcão foi empurrar uma caneta nele. Meu Deus. O Falcão é doido. E aí eu entrei na cobertura e fiz a falta.
Aí o Braizinho levantou, olhou pra minha cara. Claudinei, o que você fez comigo, cara? Não se faz nem com o inimigo. Bicho, é um traíra, cara. Eu falei, Braizinho, Ai, para meu de ser Deus. bobo. Eu tô te ajudando. Agora, quando você parar de jogar, você vai falar que tomou uma caneta pro Falcão. Não é brinquedo, Tem não. história agora, né, Braizinho? Rapaz. E sobre o nosso saudoso o Vanderlei, que deixou nós agora há pouco. Vanderlei Castanho, né? Fundador do Crespon, técnico do Peixe, Masa. E o Ganhou- peixe, hein, rapaz? Cadê o... Aquela época Acabou. Foi boa. Então, Castanho, técnico do Peixe, técnico do Candangos. Aquele uniforme do Técnico peixe era do bonito, né? Crespon. Aquele laranja, tinha um uniforme preto e tinha um laranja e preto também. E o Castanho, ele é padrinho do meu filho, do Pedro Henrique, do meu filho mais velho. Nós construímos uma amizade muito forte, ele faleceu há 10 dias de câncer. Né? Mas ele deixou um Desejar os legado. pêsames aqui, né? Pra família Com certeza. enlutada. Meus pêsames para a Com família certeza. que são apaixonados por futsal e todos aqueles que passaram pela mão do Castanho, porque ele deixou um legado muito de humildade. O momento como treinador que ele não sabia o que fazer, ele chegava pra gente e perguntava: e aí, o que vocês acham melhor a gente fazer agora? E essa humildade dele, eu, Marlon, Magno, Pedrão, Léo Preto, Wendel e todos os grandes atletas que passaram, Rato, Munim, todos que passaram na mão dele, a gente sabia que ele tinha limitações, mas o carinho e a amizade e a humildade dele superava a parte técnica. E um dia, Campeonato Brasileiro, nós e Flamengo, ia jogar nós e Flamengo, lá em Foz do Iguaçu. E nós tínhamos que vencer o Flamengo. O Castanho desce, a gente tinha um treino de manhã, um treino de posicionamento para jogar à tarde. Aí no treino do posicionamento, quando o Castanho desceu com a equipe, ele tinha recebido uma notícia do subtenente Carvalho que talvez a equipe iria acabar depois daquele campeonato, porque não tinha mais recursos para manter a equipe. E ele chegou para dar o treino e ele muito triste, gente, o que foi, professor? O que foi, professor? Aí ele juntou o time e falou: olha, o Crespon não merece vocês. Nós estamos aqui, vamos lutar contra o Flamengo. E o Crespon não merece vocês. E começou a chorar. Aí todo mundo começou a chorar junto com ele. Meu Deus. A roda no jogo que vinha contra o Flamengo, começamos todos a chorar. Ali nós nos abraçamos e falamos: independente se o time vai continuar ou não, Vamos ganhar isso aqui. nós vamos ganhar esse jogo. E o Flamengo tinha Bagé, tinha Silame, tinha aquele negão, macaco pivô que jogou nas BAC depois. Tinha jogadores de seleção brasileira. E nós choramos junto com ele, entramos no vestiário com sangue no olho. E ganhamos do Flamengo de 4-3. Os caras tinham 5 mil pessoas em Foz do Iguaçu, que onde que o Flamengo joga tem torcida, né? E eles levantavam aquele bandeirão e o Wendel, que era o nosso goleiro, chegou a desmaiar. Foi mesmo, cara. Ele desmaiou porque estava numa época de Foz do Iguaçu que não era frio, mas era um calor que faltava oxigênio no ginásio. E vencemos aquele jogo e todo mundo correu para cima do Castanho, abraçamos ele. E nós, foi pela primeira vez na história que o Distrito Federal classificou para uma fase final de Taça Brasil. Porque o nosso grupamento era muito forte antigamente. Então nós passamos em primeiro, fomos campeão de fase e fomos para Fortaleza jogar as finais da Taça Brasil. Que coisa, hein? E esse recomeço agora? Você nessas categorias aí que você tá treinando, do sub-5 ao sub-8? Rapaz, para começar uma nova história, você tem que começar com novas pessoas, né? Eu já tinha deixado a quadra definitivamente, deixei o Paulo, o João Vitor, agora o Pedro, meu filho, e o meu outro filho, o João Vitor, já estão terminando o curso de Educação Física e já estão São tomando quantos conta. filhos? Tenho 6 filhos. 6. 3 meninas e 3 meninos. E as meninas também curtem o futsal? Não, estão fazendo ginástica. Ginástica. Eu deixei elas pro lado atleta do também, né? esporte. Tá Atleta, no rumo. atleta, né? Atleta. Tem o Heitorzinho, meu caçula, que joga no Sub-9. E eu falei para os meus filhos que eu queria abraçar, porque eu tô muito preocupado. Na verdade, não é nenhuma questão mais pessoal.
É uma questão porque, pessoal, eu já ganhei tudo que eu tinha que ganhar no Distrito Federal. Copa Independência. E até fora também, né, Claudinho? Se buscar os números da Copa Independência, de todas as edições, eu tenho certeza que eu tenho o maior número de títulos. Né? A federação, se buscar os números, vão ver Eles não têm nada guardado lá, não. Que dentro das categorias de base, eu acho que mesmo muitos anos afastado da federação, eu tenho o maior número de títulos. É porque eu vejo que o futsal de Brasília, equipes que nem treinam, conseguem ganhar de equipes que treinam. Isso daí não é um bom sinal. As pessoas acham que isso é um bom sinal. Não. É porque nivelou por baixo. O futsal de Brasília nivelou por baixo. Você vê o time do Brasília que treina aí constantemente, pega um time na federação e o jogo é 4-3. Isso me preocupa. Não pode, cara. Eu fico extremamente preocupado, mas e aí? Nosso time é ruim a distância, mas a distância vai existir para quem treina mais. E eu vendo hoje o foco das crianças se chama futset e futebol de campo. Os pais estão abandonando o maior meio de formação de atletas que se chama futsal. Então eu preocupado com tudo isso, falei, vou trabalhar essas categorias menores, porque eu tenho quem dá sequência, tenho grandes professores, eles dão sequência nas maiores, e eu vou conseguir construir na cabeça desses pais para eles não abandonarem o futsal, porque como os professores de hoje em dia não têm tanta influência sobre os pais, é meio que o pai olha o professor como uma mensalidade. Eu paguei, você me presta o serviço, tchau e bênção. Comigo não é assim, irmão. Eles vão ter que me ouvir, vão ter que me respeitar, vão ter que entender que por trás de mim existe uma história e que eu tenho muito a agregar aos filhos deles. E que eles não podem tratar o futsal como só a hora vaga eu vou lá e bato uma pelada. Até porque, né, Claudinei? No futsal é que revelou grandes atletas. A Gol de Placa mesmo tem inúmeros atletas que você poderia citar aqui, inclusive. Hoje nós temos o Gugu, que está no Atlético Paranaense. Ele é o artilheiro do Brasil da categoria 2008. Aí, somando as Dani Cup, Dani isso, Dani aquilo, os Cup da vida. Já é monitorado pelo Real Madrid, já tem gente da Europa toda de olho nele. Temos o Cauã Brasília, que é o fenômeno do Rio de Janeiro dos clássicos. Para quem não sabe, ele ganha os clássicos tudo, ele faz gol no Rio de Janeiro. O irmão dele, o Kelvin, é zagueiro do Fluminense, tá arrebentando. Temos o Van Basten no Grêmio, camisa 10, passou por uma cirurgia de joelho e ainda tá arrebentando no Grêmio. Tem um menino lá do Botafogo, que é daqui também, que é de Sobradinho. Tá lá no Botafogo. E tem vários. Esse menino que foi pro Flamengo, William, ele jogou inclusive a Liga, o Flamengo... O Renier. Que foi vendido para o Renier Real Madrid. Até no Guará comigo lá, uma época. Renier jogou Liga com o Futiarte, jogou com o tio Chico, quando o tio Chico entrava como La Salle. O Mauro Brasília, que foi seleção brasileira, é daqui do Distrito Federal, grande atleta de futsal, não deixou o filho dele sem fazer o futsal. Não, Claudinei, outra coisa também é que a gente tá falando desses grandes sucessos e promissores sucessos também, mas o futsal ele também tem a segunda parte. Para quem não vinga, vamos dizer assim, ele abre muitas portas. Por exemplo, dessas 4 pessoas que estão sentadas aqui, 3 pessoas se formaram graças ao futsal. Eu, você, o presidente, todos nós a gente teve essa oportunidade na educação para se formar, para se especializar, justamente por causa do futsal. Então, é importante que os pais saibam também, né? Que o futsal não é até ali o sub-14, não é só para o menino se distrair num período que ele não está na escola. É realmente algo que abre as portas para ele, é realmente algo que pode vir agregar na vida profissional dele, né? Claudinei, hoje para entrar na escolinha, para se inscrever, qual que é as suas redes, como é que faz para encontrar a escolinha Gol de Placa? Só me chamar no WhatsApp, pode deixar depois na imagem aí o WhatsApp da Gol de Placa. Hoje eu estou misto. Eu tenho vários bolsistas, atletas carentes, mas eu tenho que trabalhar que nem Robin Hood. Frase do velho tio Chico. Tirando dos... Você tira dos ricos para dar para os pobres. Porque eu nunca contei com a ajuda
de governos. Sempre trabalhei no meu limite. Tirei muito do bolso. Paguei muito para acontecer. Então a gente cobra em algumas situações a mensalidade, em outras a gente oferece a bolsa para o atleta social. Não tenho hoje um núcleo, apresentei um projeto para então deputados, que eu preciso abrir núcleos em Samambaia, Ceilândia, Taguatinga e mais uma cidade satélite totalmente gratuito. Porque o futsal, o futebol de campo antes, tinha os campos de barro, onde as crianças brincavam. Hoje viraram o mercado imobiliário. As quadras de futsal, se você parar para pensar, elas estão quase que todas destruídas no meio das satélites. As crianças não estão tendo mais essa oportunidade de formação. Então o esporte tem que chegar até elas e com qualidade. Porque tem muita gente que presta serviço social através do esporte, mas os professores não têm formação, os professores não querem revelar ninguém e os professores não estão também preocupados com a performance, porque nós temos que ser a oportunidade dessas crianças com sinceridade, não soltar uma bola para eles e achar que eles sozinhos vão chegar no Flamengo. É verdade. É verdade. Claudinei, agora eu quero fazer uma conversa bem rápida com você aqui, viu? Bem ligeirinha, viu? O que você mais gosta de comer, assim, né? Que jogador, o cara gosta de... Qual que é o seu prato preferido? Rapaz, falar de comida, quem acompanha meu Instagram, meus stories, sabe que eu sou um cozinheiro de mão cheia, né? É um chefe. Não sou na Eu cara, sou mas na quase um cozinha, chefe hein? de cozinha, pra mesmo, quem cara? conhece. Hoje eu fiz uma rabada, né? Antes de vir pra cá, eu levantei 7h30 da manhã, eu sabia que eu tinha um compromisso com vocês. Já coloquei a rabada pra cozinhar, fui dar aula, voltei, ela continuava cozinhando no fogo bem baixinho. E ela tava derretendo, me esperando, eu degustei. Então, rabada e feijoada, 2 pratos que eu gosto bastante. Que beleza, hein? Não pode esquecer do peixe. Eu tô esperando aí a peixada. Você gosta mais de comer ou de dormir? Rapaz, eu vou te falar, eu durmo muito pouco. Se eu gostasse muito de dormir, eu era um cara mais feliz. Mas comer é melhor. Você gosta mais de comer, né? Você vai ver, agora os técnicos de Brasil todo mundo comer rabada, feijoada. lazer, vou aprender a fazer. você gosta de cachoeira, fazenda, Eu shopping, gosto da praia? natureza, mas o que eu gosto da natureza é pegar o peixe e comer ele. Lá mesmo. Você sabe Esse pescar? trabalho assim de pescar, né? Rapaz, fica parecendo que a gente tá falando demais da gente, que quer ser bom em tudo, mas meu pai me levava pra pescar desde os 5 anos de idade. Meu pai não pegava nada e sempre eu pegava alguma coisa. Uhum. E daí pegou o amor pela pescaria e comeu peixe assado, ou cozido ou frito na beira do córrego. Sobre futebol de campo, você tem alguma história? Você jogou? Você tem alguma... Olha, eu trabalhei agora. Tem alguns jogadores que os pais estão me agradecendo porque eu tô, vez em quando eu vou pra Gold Cup com meu parceiro que se chama Águas Claras Futebol Clube do Leandro Tavares. Sim. Uma escolinha de futebol de Jogou campo. no Galo. Jogou no Galo, jogou no Curitiba, no Sport. E eu vou pra Gold Cup, que é um campeonato futsal, mas de campo. E alguns atletas, eu chego lá, o cara é zagueiro, eu boto centroavante. O cara é meio de campo, eu boto de lateral esquerdo. O cara é uma posição, eu boto outra. Os pais meio que revoltam na hora. Mas quando Depois acaba a Gold Cup, entende. todo mundo é contratado. Qual que é o seu Instagram? Eu gosto que entre na página da Gold Placa, né? Que é Gold Placa Brasília, né? Todo mundo procura lá no Instagram que vai achar, porque o meu pessoal é muito fraquinho. Então entra na Gold Placa Brasília que você pode arrumar mais um aluno pra mim. O que que te magoa? O que que te deixa assim contrariado no seu dia a dia? O falso cristão. A pessoa usar o nome de Deus em vão. É uma coisa que me deixa muito triste. A pessoa tentar se aproveitar do nome de Cristo, de todo o sacrifício de Cristo para se beneficiar. Isso é que me magoa. Como é que você passou a pandemia? Muito mal. Fiquei doente, Você pegou Covid? peguei Covid, fiquei comprometido 25% dos pulmões. Tomei toda a medicação, mas o que me matou foi não poder mais estar na beira das quadras. A minha escolinha fechou por 1 ano e meio. E eu tive que manter os professores com meu salário da PM praticamente. Dividindo um pouquinho que eu tinha. Nisso eu acumulei muitas dívidas, porque você está acostumado a um patamar financeiro e a pandemia faz você entrar nas linhas de crédito, pegar empréstimos.
e todas as outras coisas e ficar preso dentro de casa por uma pessoa tão ativa como eu. Hoje, aproveitando o ensejo, eu sou pastor evangélico, cuido de jovens, né, dentro da minha igreja. Tenho a escolinha da Gold Placa, onde eu voltei a trabalhar e dar aula, e fora coordenar todo um projeto. Também sou policial militar, trabalhei no Riacho Fundo noturno, 12 por 60, mais de 18 anos. Hoje eu estou mais um serviço interno. Uhum. Então eu tenho 6 filhos, sou casado, todos os meus filhos é com a única esposa. Então eu tenho trabalho dentro de casa que eu posso estar onde for, mas eu tenho que correr lá e fazer o almoço, tenho que dar um jeito de buscar na escola, tenho que dar um jeito de correr atrás e ir para ginástica, ir para os eventos dele. Então assim, a minha vida é muito corrida. Então a pandemia me deixou amarrado. O que te faz sorrir? Cara, o que me faz sorrir são os meus filhos. Vilmar? Você vê, né? Por isso que o cara não tem tempo pra dormir. Por isso que ele gosta mais de comer do que de dormir, Valtinho. Dá um conselho aí para os jovens. Realmente, pra finalizar, Claudinei, a gente já tá encerrando nosso tempo aí. É justamente isso. Eu queria que você desse um conselho pros jovens sub-8, que você tá ensinando, que todos eles eu tenho certeza que vão ver esse podcast, e também para aqueles que estão assumindo a maioridade aí. O que você fala, tanto para uma parte cristã, né, quanto para uma vida profissional também? Então, dentro da área esportiva, eu costumo dizer que dentro das derrotas é que você vai tirar suas grandes vitórias. Se a criança que chegou aos 18 anos, ele ainda não explodiu no futebol, mas ele se tornou um grande homem, um grande profissional em alguma área, se ele estudou, se ele obedeceu o pai e a mãe, se ele conseguiu absorver o que o esporte trazia de perseverança, vontade de vencer, garra, raça, determinação, se ele absorver tudo isso que ele viveu, nada foi em vão. Então ele não se tornar jogador de futebol não é a derrota. Ele não se tornar jogador de futebol é uma nova oportunidade dele se tornar outra coisa. Só que ele não vai se tornar uma outra coisa de qualquer jeito. Ele vai se tornar o cara em outra coisa. Porque ele foi o cara no esporte. E faça uma pergunta. Rapaz, você gosta de narrar um gol com muitas tabelas ou um fominha que sai driblando todo mundo? Ah, com tabelas. Eu gosto do jogo jogado e lambari pescado, né? Essa frase é famosa. William, por que você escolheu o nosso Claudinei para ser a porta de abertura desse projeto do Podpaz aqui da Liga Candanga? E, presidente, já finaliza também? Ok. Na verdade, não foi eu que escolhi. Entendeu? Foi todo o trabalho feito com o Claudinei durante todo esse tempo. Foram os números, né? Então, ele é o número 1 hoje. Então, não podia deixar de convidar o Claudinei para estar aqui na abertura desse podcast. Entendeu, Claudinei? E assim, tá aqui uma camisa da Liga Candanga. É M? Ou você acha que eu uso GG? Com certeza. Tá aqui a bola da Dualt. Olha. Que é a bola que vai... Eu vou devolver, você sabe disso. Que vai... é a bola que vai... Não é só vai filmado estar nas não, né, quadras esse ano inteiro, 2023. Agora já era. Não, mas a Dualt, ela vai te oferecer não só uma bola, mas uma caixa de bola. Olha só. Olha aí, ó, olha parabéns. Entendeu? Então essa aqui só tá representando e tem muita surpresa pra vir aí, viu, Claudinei? Eu vou falar Muita uma coisa, Dualt, não tô puxando o saco de ninguém não. Peguei na bola, senti, já peguei algumas pra treinar, a minha escolinha. Tu conhece. Essa marca, ela veio pra ficar. E é um tipo de material onde que o chute é muito macio. Então a Liga Candanga tá de parabéns com essa parceira, que com certeza vai sair muitos gols pro nosso narrador narrar. E todas vão ser personalizadas? Sim. Top, muito bom. Então, Valtinho, quero agradecer mais uma vez, presidente, comissão da Liga Candanga de Futsal, Claudinei por ter aceitado esse convite, você, Valtinho, também por estar aqui prestigiando, estar conosco aqui, agregando, né, nesse podcast. É um grande privilégio e vem muito mais por aí, viu? Esperem. Com certeza. Eu quero deixar aqui também para todos os atletas da Gold Placa. Assistam esse podcast. Entendeu? Vocês vão conhecer um pouquinho mais do professor Claudinei. Ok? E conto com vocês. Muito obrigado, William. Muito obrigado, Vilmar. Seu destaque final também, Vilmar?
Eu já falei, já agradeci a todo mundo, principalmente a Deus, né, pela essa oportunidade. E semana que vem, se Deus quiser, a gente já tá aqui de novo, né, com mais um convidado, com mais história do futsal candango aí, pra toda Brasília, todo o Brasil nos acompanhar. Claudinei, seu destaque final, eu quero te agradecer, foi ótimo, né? Já narrei você jogando, já narrei você trabalhando na beira das quadras e sempre é um prazer sensacional ter uma pessoa do seu quilate e a Liga Candanga está de parabéns em abrir esses trabalhos aqui nesse estúdio maravilhoso, essa casa, né? O estúdio Flopô, né? Que maravilha de nome, né? Agradecer aqui a recepção do estúdio Flopô. E você, Claudinei, um grande abraço e fica com Deus. Obrigado à Liga Candanga, a todos que montaram esse projeto. E quero deixar um grande abraço aos meus atletas, aos que já foram meus atletas, que eu tenho muito carinho, muita amizade aí fora. Mas toda a honra e toda a glória é dada a Deus. E por isso que eu estou aqui hoje. Amém, é verdade. Muito obrigado, minha gente querida da internet, você aqui na tela da Liga Candanga. Olha, para a internet nós não temos fronteiras, não temos limite. Fique ligado na Liga Candanga de Futsal. O nosso Podpaz voltará na próxima terça-feira, às 14 horas, aqui mesmo do estúdio Flopô. Fiquem ligados, porque nós estamos ligados com você, galera do futsal do Brasil. Um abraço da Liga, do William, um abraço do professor Claudinei, um abraço dessa jovem revelação aqui, que é o Vilmazinho Gabriel. Uma salva de palma aí, galera! E vamos lá, hein, com o nosso drink. Olha que caneca bacana. Valeu, depois eu conto o que tem aqui dentro. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.